pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. Hoje exploraremos um tema essencial para melhorar nossos relacionamentos e a forma como nos comunicamos, a comunicação não violenta ou CNV. Você sabia que a forma como nos comunicamos pode transformar nossos conflitos em oportunidades de conexão e entendimento? Vamos entender como isso funciona logo mais. Mas antes de prosseguirmos, lembrem-se de se inscrever no canal Portal Conexão Escola no YouTube e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos educativos. O que vem a ser comunicação não violenta? Criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, ou CNV, é uma abordagem de comunicação que se baseia em empatia, compreensão e respeito mútuo. Seu objetivo é promover a conexão entre as pessoas de forma que todas as necessidades sejam atendidas, porém de maneira pacífica. Há 4 pilares fundamentais para a CNV: observação, sentimento, necessidade e pedido. Observação é sobre descrever o que vemos ou ouvimos de maneira objetiva, sem julgamentos ou avaliações. Por exemplo, em vez de dizer "você nunca me ouve", podemos dizer "ontem, quando eu falei sobre o problema na escola, você olhou para o seu celular". Sentimento envolve expressar como nos sentimos em relação ao que observamos. Usamos palavras que descrevem emoções, como "eu me senti frustrado" ou "eu me senti triste". Necessidade refere-se ao que está por trás dos sentimentos. Nossas necessidades universais como segurança, amor, compreensão, etc. Por exemplo, eu me senti frustrado porque preciso de mais atenção quando falo de algo importante. Pedido é sobre pedir ações específicas que podem atender nossas necessidades de forma positiva. Importante, o pedido deve ser claro e específico. Exemplo: você pode, por favor, guardar o celular quando estivermos conversando sobre algo importante para mim? Agora, para compreendermos melhor sobre esse tema, vamos conversar com a mestranda em Educação e especialista em Neuroaprendizagem, Samantha Guiar. Ela nos contará mais sobre a importância da CNV e nos dará mais dicas de como podemos começar a praticá-la. Seja bem-vinda, Samantha. É um prazer tê-la conosco. Samantha, como conceituar a comunicação não violenta de acordo com seus estudos? Olá, Dani. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muito o convite. Na verdade, eu falo que é uma alegria porque é uma coisa que eu sou apaixonada, né? E aí, quando você me convidou para falar sobre a comunicação não violenta, realmente é um grande prazer. E aí, vamos tentar, né? Como é que eu vou conceituar a CNV para você? Na verdade, eu costumo falar que tem a Samantha antes da CNV e a Samantha depois da CNV. Tem até um livro do Marshall que chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflito. Para mim, a CNV é isso, é uma linguagem para a paz. E aí, se a gente for pensar em relacionamentos, né, nos que a gente tem no trabalho, em casa, como a gente precisa disso, né, dessa conexão, desse entendimento do outro. E a CNV, ela traz tudo isso. Você trouxe, nos elementos aí no início, apresentou, são 4 elementos que não são rígidos, que não é uma receita, não serve para engessar a comunicação, mas na verdade eu percebo que ela traz uma compreensão, uma clareza do que acontece conosco internamente, né, no meio de um diálogo, nesse relacionar, nesse estar presente com o outro, o que está acontecendo em mim, né, o que está acontecendo nesse outro. Isso gera conexão. Isso gera relacionamentos autênticos. E essa autenticidade, eu acredito, é algo que a gente precisa buscar nos dias de hoje.
E aí, claro, né, depois eu vou trazer alguns elementos dessa sociedade também, que é muito mais visual, imediata, que prega várias situações nos relacionamentos que leva a gente para longe da nossa humanidade. Então a CNV é essa linguagem que resgata essa humanidade e que valoriza esses aspectos que infelizmente a gente tem perdido nos dias de hoje. Samantha, por que a comunicação não violenta é tão importante nos dias de hoje e como isso contribui no desenvolvimento da inteligência socioemocional? Muito interessante essa pergunta, Dani. Por quê? Quando a gente vai falar da importância da CNV, a gente precisa considerar a sociedade que nós estamos. Então, nós ainda estamos nessa realidade pós-pandêmica, onde as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente, e a gente ainda não tem muito a noção, né, de a longo prazo como que isso vai ser, mas infelizmente existem pesquisas, números altíssimos de uma situação, de um adoecimento, né, emocional, mental das pessoas. E já pensando nessa questão, né, de como que a CNV ela contribui para a nossa inteligência socioemocional, o grande ganho, né, na minha opinião, da CNV é essa abordagem do segundo elemento, que é justamente o sentimento. E na nossa formação, de uma maneira geral, nós temos crenças muito limitantes nessa área. Por exemplo, eu sinto, mas eu não demonstro muito, né, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, porque as pessoas podem usar isso contra mim. Né? Então a gente tem essa questão de se proteger. A própria noção de como que os homens se relacionam com sentimentos. Homem não chora, né? Homem não sente. E isso é uma distorção enorme que provoca uma lacuna em nós. Né? Mais uma vez, nós somos seres humanos. O que conecta ser humano é sentimento. Então essa discussão que a CNV traz em torno dos sentimentos, para mim é o maior ganho. Né? E justamente como que eu vou lidar com a minha inteligência socioemocional? O meu olhar tem que estar nos sentimentos. Eu tenho que entender do que eu sinto, por que eu sinto, e vincular isso com as minhas necessidades, que no caso seria o terceiro elemento da CNV. Então, esse olhar para o sentimento, para mim é a grande contribuição. Quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao tentar aplicar a comunicação não violenta? Então, o Marshall, né, que é o autor da comunicação não violenta, ele fala justamente isso no livro. Ele fala que a primeira coisa que a gente percebe quando começa a estudar a CNV é que é algo muito simples. Né? Vamos lá, observação, sentimento, necessidade e pedido. Muito simples. A nossa cognição, a nossa compreensão, a gente assimila isso, né, tranquilamente. Aí a grande dificuldade é realmente colocar isso em prática. Na maioria dos casos, né, quais são os desafios, né, como você trouxe, é colocar isso em prática. Por quê? Por mais que eu, né, enquanto pessoa, eu vejo sentido nessa teoria, eu estudo, né, eu trago isso para minha linguagem, ok, mas eu preciso entender que eu não estou sozinha e que eu vou aplicar esse conhecimento com o outro. E o outro, né, eu não tenho controle do comportamento dele, de como ele fala. Inclusive, uma das questões da CNV é uma linguagem, né, de conexão, mas não é para fazer o outro fazer o que eu quero. Então, eu não vou controlar o outro. E também não existe isso de que eu falo CNV, eu preciso que as outras pessoas também falem. Não, independente com quem eu estou conversando, o lugar que eu estou. Mas eu sou um ser social. Então, é nessa relação que eu vou me perceber. Então, a grande dificuldade é justamente esse movimento que ele é simultâneo, ele é muito rápido, de me perceber no momento da comunicação, da relação, perceber o outro, né, os sentimentos no outro e tomar uma decisão intencional diante disso. Isso acontece muito rápido, exige da gente uma certa dedicação, exige da gente um treino, porque senão eu não vou conseguir colocar em prática e eu vou acabar reproduzindo comportamentos que são mais comuns, que eu fui aprendendo ao longo aí da minha formação enquanto indivíduo. Comportamentos que são mais comuns na cultura de hoje. Então, o toma lá da cá, por exemplo. Né? Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade.
colocar em prática. Mas vale muito a pena, viu? E para finalizar, Samantha, que dicas você daria para quem está começando a praticar a comunicação não violenta? Então, para quem está começando aí na CNV, primeiro que é uma alegria muito grande, né? Eu fico muito feliz quando eu fico sabendo, né, que alguém está buscando, que está fazendo a leitura do livro. Significa que se você está buscando a CNV é porque você percebeu que tem alguma coisa aí que não está legal, que não está mais fazendo sentido. E é esse processo mesmo de ressignificar a nossa vivência, a nossa prática e a nossa linguagem, que a nossa vivência passa por isso, né? Por essa linguagem que é o meio também que a gente se conecta. E o que eu vou falar? Persista. Vai ter momentos que a gente começa a buscar, começa a trazer essa linguagem para as nossas relações, de repente não vai surtir o efeito que a gente estava esperando. E a sensação é que a gente está nadando sozinho, né, contra uma maré, porque de fato ainda tem muitas pessoas que estão lá presas naquela linguagem, né, nessa linguagem mais violenta, que é a da crítica, do julgamento. Mas é como os dias de cansaço, né? Descansa, no outro dia a gente acorda e começa tudo de novo. E não se cobre tanto também, isso é uma coisa importante. A gente não vai começar a ter uma linguagem, né, que tem toda uma estrutura diferente de um dia para o outro. Vai ter momentos que, enquanto praticante da CNV, vai me escapulir alguma coisa e eu não vou conseguir colocar em prática. Então é esse processo também de você se acolher, né, entender que vai acontecer erro, abraçar esse processo de erro, que é assim que a gente cresce e provoca essa transformação, né? E, no geral, persista, que vale muito a pena. Que informações valiosas, Samantha, nosso agradecimento e carinho. A prática da comunicação não violenta pode transformar a maneira como nos relacionamos e resolvemos os nossos conflitos. É uma habilidade que requer prática e paciência, mas os benefícios são enormes. Esperamos que vocês possam aplicar o que aprenderam hoje em suas vidas. E fiquem atentos à nossa playlist no YouTube, no canal Portal Conexão Escola, para mais conteúdos sobre inteligência socioemocional. Segue o QR Code. Um abraço carinhoso e até mais!